Eu vou te contar uma coisa que quase ninguém que trabalha no mercado da música tem coragem de falar em público. Já teve período na minha vida, 4 meses, sem entrar show, sem entrar dinheiro, agenda parada, via o mercado parado, e eu me perguntava se eu tinha feito a escolha certa para minha vida, se realmente viver de música, que era o meu sonho, estava trazendo algum benefício para mim ou só me atrasando. Eu nunca entrei na música por acidente. Eu sempre sabia que era isso que eu queria. Desde moleque, desde jovem, quando comecei a bateria com 12 anos, eu sempre soube que queria viver de palco, viver de show, levando música pro público, né? Podendo trazer um pouquinho daquilo que eu sentia quando era eu que estava consumindo aquilo, onde tive diversas trilhas sonoras na minha vida que embalaram algumas fases, períodos que eu passei difíceis. E quando a gente vive de um sonho que a gente escolhe, pensar em desistir, pensar em parar, dói, porque além da clareza do que você quer, o peso de desistir de algo que você lutou para ter, acho que é absurdo, né? Chega a destruir a gente por dentro. Porque quando você escolheu aquilo, foi uma decisão consciente, desistir dói de uma forma diferente. Não é só mudar de emprego, é você desistir de ser quem você desejou e imaginou ser. Esses 4 meses foi o período mais silencioso da minha vida. E quando eu falo de silêncio, não é tranquilidade, é um silêncio de porta fechada. É de mensagem enviada sem resposta, de propostas que vai e não voltam. O mercado da música tem uma baixa de shows que vai do fim do ano até o fim do carnaval, geralmente 4 meses. E saber disso não paga a conta. Quando você está nesse buraco, é que começam a vir as vozes perguntando: será que eu preciso passar por isso? Talvez encontrar alguma coisa mais segura, mais rentável, que vai trazer uma segurança, uma tranquilidade para minha vida, para minha casa, para minha família? Eu ouvi essa voz, fui atrás de outras coisas, tentei abrir outras portas, e sabe o que eu encontrei? Mais porta fechada. Não era só o mercado de show. É como se o universo inteiro estivesse dizendo não para mim. E foi exatamente aí que eu entendi. Eu não precisava de certeza. Eu precisava de uma única oportunidade para poder fazer acontecer. E foi nessa que um parceiro meu de estrada, que eu conheci numa produção, me ligou. Tinha um artista que precisava de um produtor da região, não tinha quem atendesse, não tinha ninguém na região com o perfil que eles procuravam, e ele perguntou se podia me indicar, se eu estava disposto a fazer um teste, a iniciar. E eu ouvi de gente muito próxima a mim para não aceitar, que não seria uma boa, que eu estava colocando muita coisa a perder, entrando ali, abraçando aquela oportunidade que apareceu. Mas eu entrei. Não entrei porque eu era louco, não entrei porque eu não tinha ouvido o que tinha me falado, muito pelo contrário, eu ouvi. Mas nas minhas orações, tudo que eu pedi era uma oportunidade. E eu sabia que eu podia ser diferente, eu sabia que eu podia fazer diferente, que talvez aquele fosse o momento de mostrar quem eu era como profissional e me provar, para mim, para o mercado. E foi através daquele sim, daquela porta que todos julgavam, que eu fiz os contatos que precisava, que eu consegui me provar como profissional, quem eu era e para que eu vim. E finalmente eu caí na estrada para viver de música, para pagar minhas contas através de música. E posteriormente tive o convite, né, a honra de poder me mudar para Goiânia para aprofundar ainda mais nisso. Desde que eu entrei na estrada, meu sonho era mudar para Goiânia. Afinal de contas, é aqui que estão os maiores artistas, os maiores escritórios. Goiânia é o centro de tudo. E eu que vim de uma cidade do interior paulista, onde ninguém confia, ninguém acredita. Então, ali para mim foi uma virada de chave, foi uma conquista, uma realização pessoal e profissional. E eu só obtive a partir do momento que eu passei a me ouvir, ao invés de ouvir o que os outros pensavam e falavam sobre mim, o que era melhor para mim, ou o que deixaria de ser. Ao contrário do que muitos pensam, viver de música não é só alegria, não é só glamour, não é só estrada, não é só foto com artista. É responsabilidade, principalmente quando você tem um cargo de confiança, né? Quando muitas vezes para o show acontecer depende de uma decisão sua, de um sim ou de um não seu. Na estrada a gente passa perrengue, é saudade de casa, é aperto no peito, são datas longe da família,
um Natal, um aniversário. Eu acho que eu passei já uns 4 anos longe da memória de aniversário dela. A gente tem que ser psicólogo, saber lidar com a equipe, conversar, minimizar os problemas, os riscos. Né? Sempre tem um estresse, seja com a sua equipe, seja com a locadora, seja com o contratante. Na hora que o público vê o show acontecendo, o artista ou o cantor no palco, as luzes, fogos, som alto, ninguém imagina o que aconteceu por trás para chegar naquele momento. Né? Uma pré-produção, talvez vocês não saibam, mas tem pressa, que levam aí 1 mês para ser feita, para ser batido, para garantir que no dia do evento tudo vai sair conforme combinado. Então você tem que ser motorista, montar a logística, montar o cronograma, montar o horário. São responsabilidades que vão muito além do que o público comum possa imaginar ou possa sequer ter uma noção. É pesado? Demais. É gratificante? Mais ainda. Principalmente para mim, que eu tenho um quê com a música. Alguns anos atrás eu passei um momento difícil na minha vida, que foi uma música que me salvou de uma fase ruim que eu estava, de um pensamento ruim que eu estava. E eu posso dizer que naquele dia Deus falou comigo através daquela música e evitou que eu fizesse uma besteira maior, uma palhaçada maior, sem me preocupar com quem ficasse. Então, para mim, além da entrega, além de saber que aconteceu porque eu participei, meu sim ou meu não resultou naquele espetáculo que foi entregue. Mas eu tenho para mim que a hora que o público está vibrando, a hora que o público está cantando, ali no meio você tem pessoas, né, depressivas, ou com uma doença terminal, ou com um problema financeiro absurdo, mas naquele momento tudo isso passa. Né? Você leva euforia, você leva alegria, você leva uma vibração que talvez aquela pessoa precise, que vai dar força para ela, para superar aquele obstáculo que ela acha que não tem solução mais, né? Então, eu costumo brincar que a música vai muito mais além do que só a música, né? A música é uma linguagem única que toca as pessoas, que toca as almas. E hoje poder participar, poder estar junto disso, poder fazer essa entrega e saber que, por mínimo que seja, ter uma participação minha, isso não tem dinheiro no mundo que pague. É o que faz valer cada perrengue, cada data longe de casa, cada data longe da família, a saudade da família, a saudade da namorada. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. E para mim é uma forma também de retribuir o que um dia fizeram por mim sem nem saber, que isso é uma forma indireta. Muitas vezes não chega o artista, não chega a equipe, mas a gente, no fundo, tem aquela gratificação, a gente tem, né, aquele sentimento gostoso de obrigado. Você não sabe, mas você participou de um momento difícil na minha vida, que me fez ver com outros olhos e poder enxergar que tem sim uma luz no fim do túnel. Eu não trabalho com a música apesar das dificuldades. Eu trabalho com a música pelo que ela me dá quando funciona. E não é para ser fácil, tem que ser difícil. Se fosse fácil, qualquer um faria nosso papel. Começa por aí. Se você está começando agora, ou se está naquele período de 4 meses que nada funciona, nada flui, eu não sei te falar quando vai dar certo. Ninguém sabe, nem como, nem quando. Mas o que eu posso te afirmar é que quem desiste no 3º mês nunca vai viver para descobrir o que poderia ter acontecido no 4º. A porta que mudou a minha vida era uma porta que ninguém disse que daria certo. Muito pelo contrário. Pensa nisso. Se você quer entender como funciona esse mercado de verdade, fica por aqui. Quero te ensinar na prática tudo que eu vivi, que eu já passei, os perrengues, todas as vezes que eu pensei em desistir. Não tem segredo, ou talvez não tenha, mas tem uma coisa que eu posso garantir, que tem a forma certa de fazer acontecer. E uma delas é primeiro acreditar em você, acreditar no teu potencial e saber que você precisa de uma oportunidade para fazer acontecer. Não é um artista que tem que acreditar em você, não é o escritório que tem que acreditar em você. Primeiro acredita em você.
vamos fazer acontecer, vamos para cima. Um dia isso foi um sonho para mim, viver de música, pagar minhas contas de música. Eu que sou um músico frustrado, desisti da bateria por pessoas erradas, vendi minha bateria, e Deus me agraciou me trazendo para esse mercado novamente como produtor, na parte de produção, que um dia eu nem imaginei que viria a trabalhar, ou a dar conta, ou a ter potencial para isso. Então vamos junto nessa, vamos fazer acontecer, aprendendo, descobrindo, melhorando dia após dia. Fácil não é, você vai ter muito mais gente para puxar o seu tapete do que para estender a mão, te oferecer ajuda, mas faz por você. Sozinho você não tá. Nesse tempo todo de estrada, se eu aprendi uma coisa, é que tem muita gente ruim, tem muita gente que quer ver o nosso mal. Mas graças a Deus, Deus é grandioso e Ele sempre coloca alguém de bem, sempre coloca alguém que está ali para nos dar colo, que está ali para nos instruir, que está ali para nos ajudar. Então, se você vive desse sonho, partilha desse sonho e tem intenção de um dia estar vivendo do que eu vivo, tá entrando para a música, trabalhando com artista, só não desiste. E vamos junto nessa. O que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar, pode contar comigo que estou para estender a mão para você. Como lá atrás, quando eu comecei, dificilmente eu encontrava alguém que fazia isso por mim, beleza? Vamos para cima, não desiste. A estrada é árdua, é cansativo, mas eu posso te garantir uma coisa, de tudo que eu vivi, de todos os momentos que eu passei, isso é gratificante demais. Quando a gente está em cima de um palco, vendo lotado, o artista feliz, o público feliz vibrando, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Então, eu brinco que isso é pior do que droga, é mais viciante do que droga. E vale sim a pena cada perrengue que a gente passa. A diferença é que você tem que aprender ou a trabalhar a sua maturidade para cada momento, para cada experiência, para cada vivência que você vai ter. Diferencia de quem chega no 4º mês para quem desiste no 3º, é justamente resiliência. É saber o que você precisa e onde você quer chegar. Tá certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo.